Bom, vamos lá, pessoal. Mais uma aula aí com o programa do Pacto Tracer, simulando cenários. Eu vou partir de um cenário, tá, onde eu vou misturar uma rede cabeada e uma rede sem fio, né, que é uma coisa comum usada hoje em dia. Então, nós já vimos, né, como é que eu monto uma rede cabeada. Então, eu vou usar o dispositivo Hub para montar a tal rede cabeada. Vou colocar 5 máquinas, como foi feito numa outra vez. Então, 5 máquinas expostas. Como nós já fizemos isso numa outra aula. Né? Nós vimos também que para trabalhar com rede sem fio, é necessário o uso de um access point. Então, eu vou vir aqui em dispositivos wireless, pegar o primeiro access point aqui. Então, generic, colocar aqui. Né? E vamos supor que nessa minha rede eu tenha mais um PC, com placa de rede sem fio, e um notebook, né? Que é uma coisa normal. Então, está em um cenário onde eu terei uma rede cabeada, comunicando com uma rede sem fio, e vice-versa, que é uma coisa bastante usada hoje em dia. Em aulas anteriores, né, a gente já viu como é que monta um sistema com Hub e já vimos como é que monta um sistema com Access Point. Então agora a ideia é juntar os dois. Para facilitar aqui, né, deixar o sistema mais rápido, eu vou usar o tipo de conexão automática. Tá? A gente vai conectando ele, os equipamentos cabeados ao Hub, como nós já fizemos uma outra aula. Lembrando que o cabo que eu utilizo aqui é cabo direto. O Access Point meu também tem que estar conectado ao Hub, né, para permitir a transferência de dados entre a rede cabeada e a rede sem fio. Né? Então, todo o Access Point possui uma porta, né, onde você conecta, ao Hub ou ao switch, para permitir que o pessoal sem fio também faça a conexão com o pessoal cabeado. Foi comentado numa outra aula que o programa Pacto Tracer, ele por padrão, vem todos os equipamentos com placa de rede cabeada. Então eu devo vir nesses dois equipamentos, tirar a placa de rede cabeada e colocar a placa de rede wireless. Então vem no PC5, né? Como é que eu troco isso? Eu clico uma vez em cima dele, desligo a máquina. Clico aqui, essa é a placa de rede cabeada, clico, desloco aqui para esse menuzinho, solto, olha lá, ficou um buraco, né? Para que eu venha colocar o adaptador para a rede sem fio. Então, clico no link CIS aqui, clico nele e arrasto. Pronto, a placa já foi colocada, ligo o equipamento. Laptop, a mesma coisa, clico uma vez, laptop eu desço aqui embaixo, está aqui a minha placa de rede cabeada, desligo ele. Clico na placa de rede cabeada, volto aqui no menuzinho, vai ficar um buraco, clico no primeiro, clico nele e arrasto e ligo novamente. Tá? Fecho. Bom, nós já vimos numa outra aula que no sistema Access Point, ligar na tomada, o bicho já faz conexão. Tá? Mas nós já falamos também que, né, que por questão de segurança isso não é bom. Então, quem tem algum equipamento Access Point em casa não é só ligar na tomada, e tudo bem, ele já vai funcionar, já vai atender, né, o que você está querendo. Mas deve-se, né, tomar cuidado, né, deve-se olhar no manual do equipamento e ver quais itens de segurança que esse equipamento possui, né, para que você implemente essa segurança. Né, porque a rede wireless é muito complicada, né, é por ondas de rádio. Então, qualquer um que estiver próximo, na frente da sua casa, ou vizinho do lado, ou vizinho de trás, ele vai pegar o seu sinal do seu Access Point. Né, e pegando o sinal do seu Access Point significa que tudo que circular, né, pela sua rede vai estar chegando a ele. Então isso, né, em termos de segurança, é um ponto muito falho. E o Access Point, por padrão, ao ligar na tomada, ele permite conexão com todo mundo e tal. Então cabe a gente vir, né, no Access Point e implementar um certo nível de segurança. Agora, existem muitos fabricantes, muitos modelos, né? Então você deve olhar o manual do equipamento para saber o que ele tem para garantir mais segurança. Eu vou mostrar esse do simulador, tá? Não é necessariamente igual, talvez você tenha na tua casa, mas segue-se mesmo a ideia. Então como é que eu vou implementar um pouco, né, de segurança nele? Eu clico nele uma vez,
olha lá, dei de cara com ele, né? Vou na aba Config. Na aba Config eu tenho a porta 0, que é a porta Ethernet, onde eu estou configurando a porta que vai para o hub, e tem a porta 1, onde é justamente a porta do wireless. SSID é o nome do seu access point. Então, é altamente recomendado, né, que você troque esse nome. Que nome que eu coloco? Meu, aí vai muito de cada um. Tem gente que coloca o nome do equipamento, tem gente que coloca o seu nome, tem gente que, né, faz umas gracinhas com esse nome. Então, fica a critério seu aí o nome que você colocar, tá? Eu vou chamar de teste, por exemplo, tá? A opção Channel, né, ela é importante quando você tem vários access points próximos. Então, para que um não interfira no outro, cada um tem que ter no seu canal, né? Como aqui é um só, a gente vai deixar no número 6. Mas se tivesse vários access points, cada um teria o seu. Repare que a autenticação está, no caso, desativada, né? Essa é a tal da segurança, ela tá justamente desativada. Ou seja, qualquer um que chegar e pedir conexão vai conseguir ter acesso, né? Por enquanto eu só vou fazer isso, vou deixar sem senha, tá? Só para a gente ver como é que fica, né? Eu posso fechar. Repare que só de definir o nome já caiu, né, as conexões das máquinas sem fio. Então eu tenho que chegar agora e fazer a conexão, né? Então nas máquinas clientes deve ter algum meio, né, onde eu vou fazer a conexão ao access point, tá? Esse meio Existem softwares para isso, né? Existem placas que vem um CD onde você instala o programa que faz a conexão com o access point, e existem sistemas operacionais que já têm embutido nele um modo de conexão ao access point. Então você tem que ver qual modelo do access point que você tem, se veio um CD, né? Aí você instala o CD nas máquinas clientes, né? Aí a partir do programa instalado pede a conexão, ou então se não veio CD nada, né? Então você deve fazer a conexão através do próprio sistema operacional. Aí deve consultar o manual do sistema operacional para pegar detalhes, né, de como conseguir acesso a um access point. Cada sistema operacional tem a sua ferramenta, os seus passos que são característicos dele. No caso aqui do simulador é o seguinte, eu vou clicar no PC uma vez, vou vir em desktop. No desktop existe o programa chamado de PC Wireless. Então, ou seja, no simulador eu vou rodar um programa, tá, da placa de rede sem fio, que vai permitir a tal conexão. Então, clico nela uma vez, vai abrir o programa. Então, esse é o programa da placa de rede sem fio. Cada placa tem o seu programa ou o seu modelo. Tem que consultar o manual, tá? O negócio não é genérico. Mas, obviamente, a gente, né, assim, aprendeu a fazer com um, então quando tiver uma outra oportunidade, for um outro modelo, você não vai ficar tão perdido assim, né? Olha lá, ele fala que a placa não está associada a nenhum access point, então clico em Connect. Aqui ele vai me listar os access points que ele encontrou, olha lá. Então existe um access point chamado teste, né? Sinal 100% e tal. Vou no botão Connect. Pronto, o adaptador está ativo. Olha lá, né? Houve sucesso de conexão access point, posso fechar. Ah lá, já apareceu ondinho, né? Então, ou seja, como eu alterei, não cheguei a colocar senha, tá? Mas se você colocar senha, eu vou colocar senha lá. Existem vários modos de encriptação, tá? De senhas. O mais simples é o modo app. Aí cada um tem sua característica, outro exige 10 dígitos, outros exige número e letras, né? Então, obviamente, o mais seguro hoje em dia é esse modelo, tá? Porque o app é um padrão mais antigo, e se você procurar na internet, você vai achar várias ferramentas de bolo para poder quebrar, tá? Eu vou usar o app aqui só por questão de teste, tá? Obviamente usando uma senha muito, muito fraca, mas por questão de teste, tá? Então fui lá, definir senha agora, né? Ao fechar, obviamente, novamente caiu todo, né, a conexão, tenho que repetir a conexão manual, tá? Só que agora ele vai pedir uma senha, né? Olha lá, vou clicar nele, vou rodar o programa, né? Vou pedir conexão,
tem que achou o access point chamado detect, peço conexão, aí ele já pede a senha, né? Se eu não souber a senha, nele, aí ele lá, eu vou botar uma senha que não tem nada a ver, né? Tá lá, já não dá, tal, tem que ser 10 dígitos, tal. Mas se eu colocar uma senha inválida, ele não vai aceitar a conexão, né? Então, com isso, você garante mais segurança, né? Ou seja, alguém que é perto da sua casa, ele pode até conseguir achar seu sinal, mas na hora que ele for conectar, vai pedir uma senha. Então, é fundamental que você configure as senhas no seu equipamento, tá? Em laboratório, durante a aula, né, existe um roteiro lá com vários tipos de padrões, especificando cada um. Então, eu recomendo que você dê uma lida no roteiro lá, onde você vai ter uma explicação mais completa do que eu acabei de fazer, tá? Bom, voltando aqui, então, está montada a minha rede. Em termos físicos, né, falta agora fazer a parte de IP, né? Então, segue-se o mesmo jeito que a gente andou fazendo antes, né? Vou escolher, por exemplo, para mudar um pouco, eu vou escolher a rede 192.168.10x, né? Então, todas as máquinas minhas vão começar com 192.168.10, 1, 10, 2 e assim por diante. Então, vamos lá. Aqui apenas um detalhe, que quando eu for configurar as máquinas wireless, por padrão, ela já tenta buscar o IP automático, né, com DHCP. E a minha rede não tem, né? Então eu tenho que clicar em Static para poder digitar o IP, senão ele não vai permitir. Pronto, todas as máquinas minhas estão configuradas com os IPs, então agora eu venho fazer uns testes dos envelopes. Da máquina 0 para a máquina 1, sucesso. Máquina 1 para a máquina 0, sucesso. Máquina 4 para a máquina 3, sucesso. Máquina 3 para a máquina 4, sucesso. Então, ou seja, toda a rede cabeada está ok. Do PC5 para o laptop, também sucesso. Do laptop para o PC5, sucesso. Então, ou seja, a minha rede sem fio também está ok. E agora eu vou testar entre eles, né? Da máquina 4 para a máquina 5, sucesso. Da máquina 5 para a máquina 4, sucesso. E assim sucessivamente. O Access Point. Então, nós já vimos, né, numa outra aula que, eventualmente, né, o uso desses equipamentos é muito ruim, né? O hub tem problema de desempenho, tem problema de segurança, o Access Point também, né? O Access Point chega a ser até pior que o próprio hub, mas vamos ver como é que circulam, né, eles aí, ó. Vou fazer o teste da máquina 0 para a máquina 1. Ah lá, sai da máquina 0, vai para o hub envia para todos, inclusive para o Access Point, chega na máquina destino, ah lá, o Access Point aceitou o pacote, né? Aceitou o pacote está voltando para o hub, ela voltou, né, para o PC0, deu sucesso já, né, e o pacote está ainda lá no Access Point, olha lá. Terminei o meu teste, deu sucesso e o Access Point ainda está enviando o pacote. Teste aí, ó, do PC5 ao laptop, né, vamos ver como é que faz. Opa, desculpa. Do PC5 ao laptop. Ver como é que faz, olha lá, foi gerado no PC5, vai para o Access Point. Repare que sempre no Access Point ele né, olha lá, olha o que aconteceu, ó, foi para o hub, mandou para todo mundo, né, aí voltou o pacote. Então realmente, né, ó, agora que chegou, né, agora que chegou no laptop onde eu queria fazer o teste. Mas o pacote chegou no hub, distribuiu, aí, né, o laptop vai responder, aí o hub manda o Access Point manda para o hub, todo mundo que está ligado no hub vai ler, vai descartar, né, vai ver que não é para eles, aí depois é enviado para a rede wireless. Então, olha lá, deu sucesso, beleza, mas gastou-se muito tempo, né? Então a gente percebe que o uso do Access Point, né, acaba sendo pior, né, do que o próprio hub. A grande vantagem é que não há necessidade, né, de passar o cabeamento. Isso